Atender às necessidades de consumo da população, suprindo as suas necessidades de alimentação, é um dos grandes desafios do mundo atual. Neste cenário, a região Centro-Oeste possui uma enorme importância, uma vez que abriga grande parcela da produção agropecuária do país. Mas quais são os caminhos percorridos pelos alimentos até chegar em nossos pratos? Para entender um pouco mais sobre este importante setor, conversaremos hoje com Douglas Abreu, doutorando em agronegócio na Escola de Agronomia da UFG. Olá, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, olá, Marcelo. Pode ficar à vontade, professor. Para começar a nossa conversa, diz para a gente o que é esse agronegócio. Bom, Marcelo, agronegócio é qualquer atividade humana relacionada ou direcionada à produção de fibras, alimentos e energia. Certo. Professor, a cadeia produtiva da agricultura familiar, ela segue essa mesma estrutura de agronegócio, essa mesma forma? Sim, a agricultura familiar está inserida na lógica de produção do agronegócio, né? Desde quando a gente entende que o agronegócio é qualquer atividade humana destinada à produção de fibras, alimento e energia, e a agricultura familiar nada mais é do que isso, a atividade humana destinada à produção aí de alimentos, fibras e energia. Né? Certo, a gente pensando nessa produção de alimentos, fibra, energia, isso se dá no meio rural sempre? Isso. É importante dizer que o agronegócio, ele adentra a cidade, porque a gente sempre, quando vamos estudar o que é agronegócio, faz uma abordagem de cadeias produtivas. E a cadeia produtiva, interessante dizer ao telespectador, que ela é feita do produto final, como por exemplo, sei lá, uma maçã, e aí a gente vai encadeando todas as atividades necessárias, que a gente fala a montante da cadeia, no sentido anterior, até chegar a uma atividade mais primária para a produção deste produto, né? Então, está relacionado à cidade, porém é uma atividade rural. Ok, professor, só uma pequena pausa nessa nossa conversa e, aproveitando o assunto, nós vamos mostrar como foi a Agro Centro-Oeste Familiar, uma feira que aconteceu no Centro de Cultura e Eventos da UFG, aqui no Campus Samambaia, e reuniu pesquisadores, órgãos públicos, entidades de classe, produtores e consumidores. A Feira Agro Centro-Oeste Familiar é o maior evento da agricultura familiar de todo o Centro-Oeste brasileiro. É um evento que conecta o produtor rural, o agricultor familiar, com o consumidor urbano. O Centro-Oeste brasileiro, de forma geral, tem um agronegócio muito forte e um grande investimento no setor de agronegócio de produtores de maior porte, né? No caso de pequenos produtores, é um segmento super importante para Goiás e para o resto da região, mas que a gente não tinha muita visibilidade para o segmento e a gente não conseguiria pensar ações voltadas, especificamente voltadas para este segmento. E com a feira, a gente conseguiu dar destaque para este setor. A agricultura familiar, ela já chama agricultura familiar porque ela não tem a obrigatoriedade de gerar emprego. Ela gera ocupação produtiva. Então, se eu tenho uma família com 5 pessoas, as 5 pessoas estão envolvidas ali na produção. Então, necessariamente, ela não precisa buscar um emprego fora, ela ocupa sua mão de obra produzindo na própria propriedade. A importância da Feira Agro Centro-Oeste para a agricultura familiar, em primeiro lugar, é porque faz com que os agricultores familiares possam trazer seus produtos para mostrar, para vender, para comercializar aqui na Agro Centro-Oeste. Em segundo lugar, é porque eles têm a possibilidade de estimular a produção deles lá no campo para poder pensar na comercialização, né, no comércio local e no comércio fora do local da residência dele. Nós temos aí levantamentos que é feito pelo próprio IBGE, que a agricultura familiar ela produz mais de 70% de alimentação que vai para a mesa do brasileiro. Então a ciência, eu acho que ela precisa de pensar nisso, novas tecnologias voltadas para a agricultura familiar. Os agricultores familiares de Goiás e do Centro-Oeste têm uma demanda grande por tecnologias e por novas formas de produção. E a feira busca garantir a oferta desse conhecimento também. Então tem um espaço de dia de campo, que as novas formas produtivas são apresentadas, e um conjunto de palestras técnicas sobre as diferentes atividades somadas a uma mostra tecnológica. Essas técnicas que existem na agricultura, tanto convencional como agricultura familiar,
mudaram. Há uma preocupação da formação, mesmo no meio rural, de produtores com conhecimento melhor da maneira de produzir alimentos. E a agricultura familiar não ficou para trás também, não. Muito bem. Bom, assistindo a matéria, o senhor já tem até uma observação para fazer sobre um dos dados. Queria que o senhor fizesse essa observação e já falasse também, professor, quais são esses produtos, né, que a agricultura familiar coloca em nossa mesa. Isso, Marcelo. Obrigado pelo espaço até para poder estar popularizando essa informação. Tem um estudo publicado numa revista da Unicamp do professor Rodolfo Hoffmann. Rodolfo Hoffmann é um importante economista brasileiro, professor da USP, e o artigo é intitulado "A agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos no Brasil, das famílias?" Uma pergunta, ponto de interrogação final. Está disponível na internet, open acesso, acesso livre. E ele traz falando que esse é um dado falso, não é real, não tem como calcular isso. Essa foi uma informação divulgada no site do Portal Brasil, site do governo federal, lá em 2011. O artigo traz para a gente isso aí, e que não tem embasamento, digamos assim, através de dados. Segundo o próprio autor, até parafraseando ele, não quer dizer que diminui a importância da agricultura familiar. Pelo contrário, a agricultura familiar não precisa de dados falsos para poder demonstrar sua importância. Vamos, por exemplo, falar sobre o mercado de trabalho, o emprego no meio rural, na produção agrícola. A agricultura familiar, segundo dados oficiais do IBGE, emprega 77% de toda a mão de obra do setor agrícola. E isso é muito importante, Marcelo, porque quando a gente está pensando em, por exemplo, inovação, empreendedorismo, que é o que realmente faz a economia avançar, faz as coisas melhorarem, a gente precisa de pessoas fazendo isso. E a agricultura familiar, por ter essas pessoas, consegue desenvolver tecnologias, enfim, coisas que às vezes alguns outros setores carentes, né, de pessoas pensando sobre aqueles problemas não conseguem. Certo. O senhor falou sobre aí o número de pessoas que participam. Daqui a pouco eu quero que o senhor fale um pouco mais sobre alimentos. A gente vai para um intervalo rapidinho agora e retornamos já já. São só 2 minutinhos. Você sabia que a UFG oferece ensino também para a educação básica? Além de atuar como laboratório, campo de estágio e pós-graduação, o CEPAI oferece 765 vagas preenchidas por sorteio para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O CEPAI, Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, está localizado no campus Samambaia, em Goiânia. Informações pelos telefones 3521-1083, 3521-1026 ou pelo site do CEPAI. Se Liga está de volta, hoje falando sobre agronegócio. Bom, professor, no bloco anterior ficou ainda uma parte da pergunta para ser respondida, né? O que a agricultura familiar produz de alimento para a população? Sim, uma vastidão de variedades aí. A agricultura familiar é responsável pela produção dos principais produtos que a sociedade, de forma geral, a população brasileira consome, né? Porém, não é apenas ela que produz. Ela produz também, por exemplo, frutas, manga, tomate, né? As hortaliças todas, as saladas, tudo isso que está na mesa do brasileiro vem também da agricultura familiar. Muito importante setor. Uma importante informação, Marcelo, a agricultura familiar, ela é caracterizada legalmente, aí vai depender da região, por módulos fiscais, ou seja, o tamanho da propriedade, e por ter nas suas atividades mão de obra majoritariamente familiar, da própria família. Por ser uma pequena propriedade, concorda comigo que não dá para expandir muito a produção, ou seja, não dá para você produzir muito de uma coisa só, e aí você gerar lucro com isso. Então, por ser uma pequena propriedade, o agricultor familiar ou a família envolvida na produção da agricultura familiar vai ter que se especializar no que a gente chama na economia de diferenciação do produto, ou seja, gerar valor de coisas daquela mesma mercadoria. Vou dar um exemplo. A gente for visitar a agricultura familiar em outros países, e temos muitos exemplos aqui no Brasil também, o produtor de batata, por exemplo, produz numa pequena propriedade batata. Mas ele é capaz, assim como o grande produtor, de produzir toneladas de batata e assim oferir lucro? Não, porque ele tem uma pequena propriedade. Então ele produz batata, produz
suco da batata, produz remédio da casca da batata, produz pó para virar cosmético da casca da batata e assim vai. Diversos produtos ou subprodutos daquele produto inicial. Então, podemos dizer que a agricultura familiar é muito importante na geração de valor de um mesmo produto. Ela é importante também na geração de renda para o homem do campo, né? Esse pequeno produtor. Isso, a agricultura familiar absorve muita mão de obra, diferentemente das grandes propriedades, que é necessário uma mão de obra mais qualificada para mexer com maquinário, colheitadeiras, insumos muito específicos, químicos, muito perigosos, então você precisa de uma formação. Na agricultura familiar, não é que você não precisa estudar, pelo contrário, né? Você às vezes precisa dar muito mais para você fazer algo que aparentemente não geraria renda numa pequena propriedade, gerar renda. Então, ela absorve uma maior quantidade de mão de obra e talvez daí venha a maior importância da agricultura familiar. Vamos pegar, por exemplo, pequenas propriedades localizadas em finais de morro ou em áreas muito acidentadas, onde a grande produção de soja, de milho, não consegue realizar as suas atividades por conta da geografia. Né? Exatamente. Então, o pequeno produtor, ele, pelos seus aspectos inovativos, a própria ação humana, a capacidade de pensar e resolver problemas, ele, naquela pequena propriedade, consegue gerar valor da terra, do que não tinha valor de uma área inexplorada, às vezes, muitas das vezes, né, inexplorada, ele ali, realizando as suas atividades, consegue gerar valor e isso é importante para a sociedade. E existe uma certa competição no mercado entre essa agricultura familiar e essa produção que é feita por esses grandes produtores? Isso, eu acredito que essa competição está mais no cenário político do que no cenário mercadológico, digamos assim. Se você vê o pequeno e o grande proprietário, o proprietário das pequenas propriedades e também das grandes propriedades, eles estão inseridos na mesma lógica de problema. O problema de gerar renda, o problema de pagar suas contas. O que o produtor quer, seja ele grande ou pequeno, é pagar suas contas. Então, o que a gente vê muitas vezes, pesquisadores, políticos, discutindo de forma saudável até, sobre a questão, por exemplo, de quem precisa mais de crédito. A gente deve destinar mais crédito a grande proprietário, que já é capitalizado, ou ao pequeno proprietário que muitas das vezes é descapitalizado. Será que o pequeno proprietário, por ser ineficiente, não deveria ser subsidiado e então sair do mercado dando espaço para produtores mais eficientes ou não? Então, essa é uma discussão que existe no cenário político e existe na academia. Muito saudável, que tem que ser debatida mesmo, né? Inclusive, existe uma linha de crédito exclusiva para a agricultura familiar, que é o PRONAF, que é o Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar, que é muito importante. Então, não diria que existe uma dualidade, mas eu diria que existe uma complementariedade dos pequenos empresários rurais e dos grandes empresários rurais, ambos tentando resolver problemas econômicos, pegar algo que não tem valor e acrescentar valor, gerar valor através dele para entregar isso no mercado em forma e receber em contrapartida renda. E ambos têm um papel muito importante para a sociedade, que é justamente gerar valor. Nós precisamos disso. Pensando nessa questão da geração de valor, queria que o senhor falasse um pouco sobre essa cadeia produtiva que é baseada no extrativismo. Ela está presente, ela está inserida no ramo do agronegócio e como isso impacta também na preservação do meio ambiente, né? O extrativismo é muito importante. Lembrando que o extrativismo feito de forma, digamos assim, irresponsável não é benéfico. A gente tem, por exemplo, a colheita de mel, a apicultura. A apicultura já é mais profissionalizada, mas o que o pessoal costuma chamar na rua e todo mundo conhece dos meleiros, eles têm na floresta, às vezes, uma colmeia, eles vão lá, tacam fogo, destrói tudo e é uma atividade extrativista, leva esse mel para ser comercializado. Isso não é legal. Porém, aquele apicultor que realiza a sua atividade, preservando a natureza de forma técnica, estuda bastante, isso é muito importante. No setor extrativista, a gente tem algumas espécies florestais, como por exemplo a gueroba, né? Que é o exemplo que mais me recorre, porque eu estou inclusive estudando um pouco disso. A gueroba ela pode ser utilizada para reflorestamento muitas das vezes. Algumas espécies de extrativismo de madeira podem ser utilizadas pelo pequeno produtor, como por exemplo o piqui. Nós estamos aqui em Goiás, né? O piqui pode ser utilizado pelo pequeno produtor em áreas de reserva legal, para poder reflorestar, preservar a natureza e a partir desse reflorestamento, dessa preservação da natureza, o pequeno produtor consegue extrair renda. Isso é sensacional. Perfeito. Professor, vamos para mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua esse bate-papo. E você que está em casa, não saia daí que a gente volta já. Você já conhece o aplicativo CS Candidato? O
CS Candidato permite que você acompanhe a sua inscrição e se informe sobre os processos seletivos e concursos realizados pelo Centro de Seleção. O aplicativo é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Tecnologia e Informação, o Centro de Recursos Computacionais, a Pró-Reitoria de Graduação e o Centro de Seleção da UFG. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo nas plataformas da Apple Store ou Google Play. Estamos de volta neste último bloco, continuando o nosso bate-papo sobre agronegócio com o pesquisador Douglas Abreu. Bom, Douglas, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da consciência socioambiental. Como isso existe dentro desse setor, a gente até começou a falar dentro do setor de agronegócio, principalmente com os grandes produtores. Sim, Marcelo, muito importante sua pergunta, porque se a gente olhar no cenário mundial, o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. Nós temos hoje mais de 66% da nossa fauna nativa totalmente preservada. Toda a produção agropecuária, tanto agrícola quanto pecuária brasileira, que tem aí ajudado o Brasil na economia, ela ocupa aproximadamente 33% do território brasileiro. Nós temos 66% do território inocupado, né, com mata nativa. Isso não quer dizer que as leis não sejam importantes para garantir que isso permaneça. Claro que é importante. Muitas das vezes nós vemos notícias dos produtores desmatando, né? O produtor rural é o que desmata. Mas é claro, porque ele que está na área rural. Mas é importante dizer, Marcelo, o contrário disso, é o produtor rural que preserva. Não é a lei que preserva o meio ambiente. O produtor rural, ao respeitar a lei, é quem preserva o meio ambiente. Então nós temos hoje uma pequena minoria de produtores irresponsáveis, sim, que fazem manejo inadequado, poluem a água, desmatam, enfim, mas acredito, Marcelo, inclusive os dados mostram que a grande maioria dos produtores da produção do agronegócio é paralela ao respeito da lei ambiental. Inclusive o Brasil é modelo internacional. Perfeito. Professor, aqui na UFG nós temos também a Liga de Estudos em Mercado Agropecuário. Fala um pouquinho para a gente sobre como ela funciona e quais são as principais atividades desse grupo. Isso. A Liga de Estudos em Mercados Agropecuários da UFG, a LEMA, ela é coordenada pelo professor Dr. Kleiser, economista, né? E ele está lá com alunos. Foi uma iniciativa dos próprios alunos da agronomia que sentiram necessidade de entender como funciona o que a gente chama de depois da porteira. O agronegócio vem antes da porteira, insumos para a agricultura, dentro da porteira a produção agropecuária propriamente dita e depois da porteira, que aí é onde os alunos da agronomia, às vezes zootecnia veterinária, às vezes não dominam muito por conta da própria grade, né? Então, o professor Kleiser, por ser economista, está trabalhando com os alunos aspectos de comercialização, sazonalidade, estratégias, né? Muito importante. Então, já deixo o convite a todo aluno da UFG, de qualquer curso que seja economia, contabilidade, administração, zootecnia veterinária, que quer entender um pouco mais do que vem depois da porteira, depois de produzir, como é que comercializa isso, conhecer lá a Liga de Estudos e Mercados Agropecuários, lá na Escola de Agronomia da UFG. Perfeito. Professor, a presença desses profissionais de economia, de contabilidade, de administração dentro do agronegócio, ela é positiva para essa produção de alimentos, inclusive até pensando nas políticas públicas? Muito importante, Marcelo. Durante muito tempo houve-se aquele estigma de que apenas os zootecnistas, os agrônomos, os veterinários eram os profissionais do agronegócio. Os problemas que o agronegócio enfrentou, como por exemplo, quando produzir, como é que calcula quando produzir, para qual país eu vou exportar, quais tecnologias eu devo utilizar. E aí profissionais de diversas áreas, inclusive tecnologia, produção de aplicativos para facilitar, monitorar a produção de orgânicos, por exemplo. Como que você sabe que o produto é realmente orgânico? Então você tem um certificado, um QR Code com orientação. Então diversos profissionais da área das ciências naturais, biológicas, exatas aí, humanas também principalmente, né? Eu sou economista, então trabalho com agronegócio, então, são demandados para esse setor. Perfeito. Douglas Abreu, muito obrigado por sua participação, nosso tempo encerrou, até uma próxima. Muito obrigado. Bom, no Vida no Campus de hoje nós conheceremos uma trajetória profissional na área da música que se confunde com os 20 anos de existência do curso de musicoterapia aqui da Universidade Federal de Goiás.
Eu sou a professora Cláudia Zanini, sou professora do curso de musicoterapia desde o ano de 1999, que foi o primeiro ano do curso. Eu sou carioca, mudei para Goiânia com 9 anos e entrei no conservatório de música, fiz o curso técnico, depois fiz meu bacharelado em piano. Quando eu vim para musicoterapia como estudante, né, na especialização, na época não se tinha o profissional aqui na cidade, né, então a gente teve que abrir campos de estágio, ir atuar em duplas de colegas para que os desafios iniciais fossem rompidos. E hoje, enquanto professora, é maravilhoso ter a oportunidade de lidar com os alunos, atuar em campos de estágio, supervisionando e vendo que o que faz parte da nossa trajetória pode ser enriquecedor quando a gente passa para o nosso aluno. No meu mestrado, eu trabalhei com idosos e grupo e trabalhei com o conceito, a definição de coro terapêutico. Então, essa definição e essa abordagem em musicoterapia, nós conseguimos introduzir como uma disciplina do curso de musicoterapia. E aí resolvi, no doutorado, trabalhar com o idoso hipertenso. Foi um desafio entrar num doutorado em ciências da saúde, ter a orientação de um médico, cardiologista, e olhar para a minha prática e pensar como fazer uma pesquisa quantitativa, pensar também num olhar objetivo também para um objeto de estudo. Eu tive uma grande surpresa quando eu terminei o doutorado. Eu publiquei um artigo na revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia e a partir daquela publicação também da minha pesquisa do doutorado, o musicoterapeuta foi incluído dentro das diretrizes brasileiras de hipertensão como um profissional que pode atuar com o paciente hipertenso. Esse tripé que a gente tanto promove dentro da universidade pública, que é o ensino, pesquisa e extensão, esse tripé ele é possível e é muito enriquecedor, porque ele é complementar, né? Então a prática ela auxilia você ver o que é necessário para novas perguntas, e dessas novas perguntas surgem novas pesquisas, né? E das pesquisas você tem conhecimentos novos e vai repensar a sua prática e vai levar sempre isso para o ensino. O Se Liga de hoje termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a TV UFG também pela internet e pelas redes sociais. Aproveite para deixar o seu comentário, crítica ou sugestão. Tchau, tchau, até a próxima!